Desenvolvimento. Qual é a função desse parágrafo? Ou desses parágrafos, né? Porque vocês costumam assertivamente escrever desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. A função dos parágrafos de desenvolvimento é muito clara. Esses parágrafos têm por finalidade defender a sua tese. Então, a partir de hoje, você vai começar a enxergar esses parágrafos de uma forma diferente. Você não vai fazer mais desenvolvimentos aleatórios. Você não vai simplesmente sair escrevendo de maneira, eu diria que mecânica. Você vai entender que aquilo que você está fazendo tem uma função extremamente relevante, tem uma função muito importante. É naquele momento de escrita dos parágrafos de desenvolvimento que você, basicamente, fica dentro ou fora dos 900 mais. É a partir de uma escrita adequada, uma escrita correta, uma escrita assertiva dos parágrafos de desenvolvimento que você consegue notas mais altas na redação. Por quê? Porque aqueles parágrafos, eles dão corpo à alma do seu texto. Matheus, como assim? Peraí, aqueles parágrafos dão corpo à alma do seu texto. Exatamente isso. Os parágrafos de desenvolvimento, eles servem para dar forma, dar credibilidade, para comprovar, para defender a tese. A tese é a alma do seu texto. É aquilo que você já estabeleceu, é aquilo que você já estabeleceu no parágrafo introdutório. Então, se a introdução mais rasa e superficial tem a função, tem a finalidade, né, de apresentar essa tese, o desenvolvimento não pode ter a mesma circunstância do parágrafo introdutório. O que é que eu quero que vocês raciocinem? O parágrafo de introdução, ele é muito simples. Ainda que nós tenhamos alunos que escrevam introduções muito impecáveis, muito fantásticas, gostosas de serem lidas, o parágrafo introdutório ele é muito simples. Porque ele só precisa apresentar. Então, se eu pudesse resumir a introdução, é um parágrafo de cunho meramente... eu não sei se eu poderia usar a palavra... É um parágrafo que tem a finalidade de apresentar, tão somente. Já os parágrafos de desenvolvimento, eles fogem dessa mínima apresentação, mas é o que muitos de vocês fazem e é por essa razão que vocês acabam tirando nota baixa na competência 3. É por essa razão que você não consegue sair ali do 880 para o 920, entrando na casa dos 900 mais, porque você dá ao desenvolvimento uma característica que não é dele. Você atribui ao desenvolvimento a função meramente apresentativa. E essa não é a função do desenvolvimento. O desenvolvimento não tem a função apenas de apresentar. Porque apresentar, você apresenta na introdução. No desenvolvimento, você resgata o que foi apresentado e cabe a você aprofundar esse argumento. Cabe a você defender essa tese. Então, você vai começar o seu parágrafo de desenvolvimento. Lá no domingo, você vai receber um tema. Não importa qual ele seja. Olhe no meu olho e preste atenção. Não importa qual esse tema seja. Lá no domingo, quando você receber o tema, você vai respirar fundo e procurar causadores. Entendido quais são esses causadores, né? Encontrou 2 causadores. Você vai trazer um para o seu D1, desenvolvimento 1, e você vai trazer outro para o seu D2. Aí você vai começar exatamente assim. Diante desse contexto,
vírgula. Aí você vai apresentar agora o seu argumento 1. Existem algumas formas de fazer isso. É preciso analisar o argumento 1 como causador desse problema. Aí você pode colocar o tema de redação. Qual é o problema do tema? Você coloca lá. Então, vamos supor que o tema seja a importância de preservar o meio ambiente. Então, quem não preserva o meio ambiente? Quem está falhando na preservação ambiental? Pô, a sociedade falha. Mas por que a sociedade falha? Porque falta educação. Então, diante desse cenário, é preciso analisar a falta de uma educação ambiental como aspecto que dificulta a importância ou a valorização do meio ambiente no Brasil. É simples. Você vai resumir e apresentar o seu argumento. A questão é que você não vai ficar nessa simples apresentação. Que a gente já entendeu que quem apresenta é o parágrafo introdutório. Você apenas está apresentando para organizar o raciocínio. Preste atenção. Vamos supor, eu tenho aqui isso, eu tenho essa caixinha de doce, eu tenho esse café. Então, assim, dentro de um tema, existem várias possibilidades de abordagem. Então, imagine que o seu corretor, ele pensa que você pode abordar tudo isso. Mas aí você chega no seu parágrafo de desenvolvimento 1 e ao escrever esse tópico frasal, essa estrutura inicial, você organiza na mente do corretor e tipo, pô, em vez de ser tudo isso nesse parágrafo aqui, eu vou falar especificamente da caixinha de brigadeiro. Entende? No momento inicial, no período inicial do desenvolvimento, apresentar o que vai ser discutido. Posteriormente, você usa outra área do conhecimento. Não importa qual. Filme, pode ser. Série, pode ser. Livro, pode ser. Música, também. Enfim, qualquer outra área do conhecimento. Qualquer uma área do conhecimento. Só apresente. Depois de apresentar essa outra área do conhecimento, você vai fazer, de fato, agora a discussão em 1 ou 2 períodos. Nessa discussão, você vai associar o argumento ao seu repertório. Não estou entendendo, vou explicar. Veja, você apresentou. Eu vou dar exemplo, não com coisas não palpáveis, vou dar exemplo de redação mesmo. Porque assim, às vezes eu acho que visualizando fica mais fácil. Mas bora lá. Você apresentou o Estado, certo? Como agente, como causador do problema. Depois você usou uma citação falando da importância do Estado, cuidar da população, que o Estado deveria fazer não sei o quê. Beleza. As duas informações estão soltas até o momento. Tem o seu tópico frasal, tem a citação. Cabe a você, a partir de agora, linkar essas duas informações, discutindo, desenvolvendo. Então, aí você lança mão, né, dos recursos argumentativos, das estratégias de desenvolver esse ponto de vista. É aí que você faz, né, o que a gente comentou na live 1 dessa semana, ou na live 2, não lembro ao certo, que estão salvas aqui no YouTube. Assiste depois. Que é a questão da produtividade do repertório sociocultural. É nesse momento que você começa a tornar o seu repertório produtivo. Porque a produtividade do repertório nada mais é do que a serventia dele para o parágrafo de redação. Então, o repertório é considerado improdutivo quando não foi feita uma vinculação, uma discussão. Ó, Matheus, e se eu só conseguir pensar em um repertório para o D1? Mas é só um repertório para o D1 mesmo, tá? Não são dois
dentro do mesmo desenvolvimento, não. Matheus, pode começar o D1 com majoritariamente? Pode tudo. Mas eu não recomendo, porque não é um conectivo interparágrafo válido, tá? Majoritariamente indica só uma ordem. Matheus, comenta mais sobre o fechamento do desenvolvimento. Traga uma consequência. Eu sugiro que traga uma consequência e se estenda nessa consequência. Então, assim, você não vai colocar, consequentemente, isso virou um problema no Brasil. Não. Consequentemente, isso provoca, aí você explica o que provoca, o que, por sua vez, desencadeia, desenvolve, se começa a fazer desdobramentos, tá? Anota isso. Faz, no final dos desenvolvimentos, uma consequência. E dessa consequência, você ainda coloca um desdobramento. Consequentemente, isso provoca, parará. E, dessa forma, gera... E aí, continue escrevendo mais um pouquinho, tá? Umas 2 linhas, mais ou menos.